Bom, pessoal, vamos começar aqui falando então dos servidores públicos, aula 12. Vocês devem lembrar do que nós explicamos na aula anterior, que a diferença de agente público de servidor público é que o agente público era qualquer pessoa física que tinha em suas mãos uma função pública, independentemente do vínculo, do título que esse agente público tinha com a administração pública. Então, por exemplo, um jurado, um mesário, alguém que trabalhasse de forma eventual na função pública, não necessariamente é servidor público. Por quê? Porque não possui um vínculo profissional com a administração. Mas essa pessoa é sim um agente público. Isso por quê? Porque para ser agente público, basta ter em suas mãos uma função pública. Agora, para ser servidor público, tem que ter mais que isso. Além de ter em suas mãos uma função pública, tem que possuir um vínculo profissional com a administração pública. Tá? Lembrando para vocês que gostam de matemática, todo agente público é um servidor público, mas nem todo servidor público é um agente público. Então, nós podemos dizer, então, que o servidor público é uma espécie de agente público. Então, servidor público são aqueles agentes públicos, isso é, pessoas físicas, que têm nas suas mãos uma função pública, mas são aquelas pessoas físicas, são aqueles agentes que têm um vínculo profissional com a administração pública. Lembre que esse vínculo profissional, portanto, poderia ser entendido como uma lei, e, portanto, esse servidor público vai ser um servidor público estatutário. Esse vínculo profissional poderia ser um contrato de trabalho, e daí esse servidor público seria um servidor público seletista, ou esse vínculo profissional poderia ser em razão de um contrato por prazo determinado para atender à necessidade temporal e excepcional de interesse público. E daí nós teríamos, então, os servidores temporários. Bom, tudo isso nós já explicamos aí nas aulas anteriores. Vamos então prosseguir com a nossa matéria, onde nós paramos da aula anterior. Pois bem, cargo público. O que é cargo público? Cargo público, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, é a denominação dada para a mais simples unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por um agente. Em outras palavras, o cargo público é a menor unidade de funções, de remunerações, de atribuições do regime jurídico dos servidores públicos. Tá? A lei, o estatuto que faz esse vínculo entre o servidor público e a administração pública estabelece essa unidade, em que nessa unidade nós temos as funções decorrentes desse cargo, as atribuições desse cargo, os deveres em razão do desempenho desse cargo e também a remuneração que o ocupante do cargo deverá receber. O cargo público é criado por lei, e lembrando-se ali daquela fala que nós fizemos quando estabelecemos o princípio da bilateralidade das formas, se o cargo público ele é criado por lei, obviamente a sua extinção tem que ser também por lei. Lembrem lá, a mesma formalidade usada para criar é a formalidade usada para destruir. Há uma ressalva na Constituição que estabelece que quando o cargo público estiver vazio, estiver vago, sem o preenchimento de qualquer agente público, de qualquer servidor público, esse cargo público pode ser extinto por ato do presidente da República. Então a regra é criação por lei e extinção por lei do cargo público. Mas se o cargo público estiver vazio, aí sim ele poderá ser extinto por mero ato administrativo. Tá?
Como o vínculo decorrente desse preenchimento do cargo é um vínculo legal, é um vínculo estatutário, então o cargo público é o meio pelo qual o servidor público estatutário desempenhará as suas funções, receberá os seus salários e deverá cumprir os seus deveres perante a administração pública. Tá? Além do cargo público, nós temos também o emprego público. E o emprego público vai ser a forma de ocupação do servidor público seletista, porque o vínculo que esse servidor público vai ter com a administração não é um vínculo montado por um estatuto, não é um vínculo legal, mas é um vínculo feito em razão de um contrato de trabalho, observando as regras do contrato de trabalho, deverá observar as regras também da consolidação das leis do trabalho, das leis administrativas, conforme seja cada administração. Então nós teremos leis federais se a administração pública for federal, leis estaduais se a administração pública for estadual, leis municipais se a administração pública for municipal, além das normas constitucionais que são dirigidas a todos os servidores públicos sem qualquer distinção. Tá? Então, não é certo falar que o empregado público, o servidor público ocupante de emprego, servidor público seletista, ele tem apenas o vínculo seletista. Ele está submetido à CLT, às leis administrativas, às normas constitucionais, de maneira que percebemos já desde então que esse vínculo de emprego público não é o ideal para tratar dos direitos e dos deveres do servidor público, porque a CLT, a legislação trabalhista, foi feita para a iniciativa privada. Utilizar isso para o serviço público é uma gambiarra, é mais uma daquelas gambiarras brasileiras. Como o Brasil é o país da gambiarra, né? Não fizeram a abertura da Copa do Mundo lá com papel crepom, Copa do Mundo não, das Olimpíadas, né? Fizeram com papel crepom, com plástico bolha, com isopor, etc. Então, como o Brasil é o país da gambiarra, fazem essa gambiarra aí para que tenha uma forma de administrar os direitos e os deveres do servidor público. O ideal, portanto, é que o servidor público seja estatutário, porque toda essa estrutura jurídica que foi criada para o regime estatutário é voltada à prestação do serviço público. Então, para garantir o serviço público, o melhor é o regime estatutário. O regime seletista é apenas uma forma de gambiarra. Bom, mas como tem na nossa realidade, nós somos obrigados então a explicar. Uma ressalva, e está em vermelho aí nesse segundo tópico do slide, vou pôr a mão aqui para mostrar para vocês, está até em vermelho aqui. Uma questão aí, uma ressalva que devemos colocar é que o emprego público, o servidor público seletista, o servidor público ocupante de emprego, ele não é igual ao empregado da iniciativa privada. Ele é semelhante, porque nós teremos direitos e teremos restrições que o emprego público tem e que o empregado da iniciativa privada não tem. Por exemplo, é vedada a acumulação de empregos. Existe uma vedação aí de acumulação de cargos públicos. Essa vedação admite aí algumas exceções e essa vedação de cargos públicos é extensiva também para empregos públicos, de maneira que o empregado público não pode ter outro emprego público. Essa é a regra, é uma vedação. Na iniciativa privada não existe isso. O empregado privado pode ter quantos empregos ele quiser, mesmo que, desde que seja compatível, desde que ele aguente, desde que seja possível, ele pode ter quantos empregos quiser, sem qualquer limitação. Já o emprego público não é possível a acumulação de empregos públicos. Outra restrição que tem no emprego público e não tem no emprego da iniciativa privada é que no emprego público o ingresso é sempre mediante concurso público. Ah, mas o empregado público não tem estabilidade. E daí? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O emprego público demanda concurso público. Já o emprego privado, isso não é uma exigência constitucional. A pessoa ela pode ser contratada para emprego privado
independentemente da realização de concurso público. Há também uma limitação de remuneração. O empregado público nunca poderá ganhar mais do que o teto remuneratório, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. O empregado privado, enquanto a empresa quiser pagar, enquanto o empregado puder trabalhar dessa forma, não há limite remuneratório para o empregado privado. Ok? Então, basicamente, essa diferença entre o cargo público e o emprego público, coisas que nós já falamos um pouco na aula anterior. O que cabe destacar aqui é o tal do cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele famoso cargo de confiança, é aquele cargo cuja nomeação e a exoneração é realizada ad nutum, isso é, na vontade da autoridade. A pessoa preenche um cargo, é nomeada a um cargo em comissão e é exonerada desse cargo em comissão porque ela ganhou a confiança da autoridade pública ou perdeu a confiança da autoridade pública. Então é o cargo de confiança. Esses cargos em comissão, portanto, para que alguém os preencha, não precisa, obviamente, passar por concurso público, porque essa pessoa ela vai ser admitida no cargo público porque é da confiança daquela autoridade, por exemplo, prefeito municipal, o governador de estado, o presidente da república, por exemplo. Mas também, se perder a confiança, essa pessoa ocupante do cargo público em comissão vai ser exonerada. Vejam que o cargo público em comissão não confere estabilidade, não dá direito à estabilidade, coisa que acontece com o cargo público de provimento efetivo, aquele primeiro cargo público que nós falamos. Ok?